Ivanov, ao vivo, 30 de abril de 2020. E bem, queridos amigos, estou extremamente feliz em vê-los novamente, e estou muito feliz em poder trocar com vocês. E bem, evidentemente, eu transmito todas as minhas bênçãos a vocês, por viverem o que estão vivendo, e nós com vocês de agora em diante, que estamos cada vez mais próximos. Não há necessidade, é claro, mesmo que eu suspeite que haverá perguntas, de se fazer outras interrogações além de tudo o que está acontecendo, e que é mostrado a vocês tanto em casa como em todos os lugares, nos meios de comunicação entre vocês. Então, claro, veremos se há alguma pergunta sobre isso, se há alguma pergunta sobre outras coisas, além das minhas respostas, que não foram mencionadas nas perguntas. Voltarei a isso, como você sabe, à medida que formos adiante em nossa discussão. Então, antes de mais nada, meu caro amigo, estou ouvindo a sua primeira pergunta. Irmão, saudações Oma. Essa é a primeira pergunta. Você pode me explicar o que significa acolher na vida diária? Eu sei que você falou sobre isso, mas acredito que não entendo o que significa nos elementos que estamos vivendo agora. Obrigado, Oma. Então, é claro, querido irmão, já havíamos falado inúmeras vezes sobre essa noção de acolhimento. Acolher é, desde o início, posicionar-se, o mais próximo possível, do momento presente. Mesmo antes de definir o que significa acolher, vou propor-lhes quais são os efeitos e a resolução, claro. Porque assim que você se aproximar dessa noção de acolhimento, obviamente se colocará na evidência do momento, na evidência do que deve ser vivenciado, sem protelar, sem projetar um futuro, ou sem expressar o menor medo ou questionamento em relação ao que você sabe, ou em relação ao que é desconhecido, que está ocorrendo, seja em sua vida íntima, ao seu redor no momento, seja no mundo. Acolher significa simplesmente estar disponível para o que é, como diz o ditado, e acho que é uma frase que já tive muitas oportunidades de dizer, e outras também, como a que diz que o que acontece não pode ser evitado. Tudo o que deve acontecer vai acontecer, e tudo o que não deve acontecer não vai acontecer. Isto não é fatalismo, se me permitem dizer, pelo contrário. Trata-se também de se aproximar cada vez mais, com mais certeza, do momento presente. O acolhimento só pode ser feito no momento presente. Eu diria que há uma forma de reciprocidade entre acolher e viver o momento presente. Nós lhe dissemos, e o convidamos de várias maneiras, cada vez mais insistentes, para entrar nisso. Não é uma palavra vazia, significa encontrar a evidência que existe, e a melhor maneira de fazer isso, se me permitem, é estar no momento presente, que não pode se discriminar intelectualmente, afetivamente, emocionalmente, em relação a uma situação conhecida ou um medo, ou uma raiva, ou qualquer outra coisa. É viver o que é sem tentar entender, sem tentar reagir, mas como um fato evidente. Claro que isso não é não fazer nada e ou ficar de braços cruzados. Obviamente haverá momentos, em relação ao que se desenrola, que haverá perguntas, soluções a serem encontradas, mas que serão colocadas cada vez mais facilmente no momento presente, que é a capacidade de acolher e passar por tudo o que é apresentado na tela interna e externa. A partir daí, o observador se dissocia, se é que posso dizer, do que é observado e não está mais sujeito ao que se vive na visão deste mundo, num ressentimento interior ou numa emoção interior. E nesse momento, você não é mais nem o observador, nem a cena de teatro, e você se torna a ágape. Não há necessidade de pensar, não há necessidade de se fazer perguntas, é extremamente simples, é independente de qualquer noção, como dissemos, de abertura ou de elevação vibratória, porque está disponível e acessível a todos e a cada um, desde o momento em que você pensa em acolher em vez de reagir, ou em vez de deixar correr livre seu mental, ou as emoções que pertencem à pessoa. Nós temos dito, muitas vezes, que você não é uma pessoa, mas isso não pode ser uma crença, tem que ser verificada.
E quando você o verifica e o vive, você toca o momento presente, que não é outra coisa senão o tempo zero, que não é outra coisa senão o que eu tinha dito em Quebec. Eu me lembro, antes de qualquer forma, antes de qualquer cenário, antes de qualquer pesadelo, antes de qualquer dimensão, há a memória de quem eu sou, além do ser e do não ser. É o tempo zero e é aqui em Ágape, essa alegria indescritível, que cada vez mais irmãos e irmãs vivem nesse momento, que não há mais perguntas que se mantenham. Você está imerso no momento presente, não importa o que seu corpo vive, não importa o que seu país vive e não importa o que este mundo vive. Você não nega, não o recusa, acolhe-o e ele passa por você, porque é um pesadelo, como já foi descrito à perfeição no Apocalipse de São João, e, claro, em outros profetas. Você está nestes tempos proféticos, que estão sendo cumpridos, que vocês estão vivendo. Então não é uma data, é uma sucessão, mas não é mais cronológica. Eu lembro que isso foi dito há 2 ou 3 anos atrás. Mas todos esses eventos, que todos nós escrevemos juntos, estão acontecendo agora mesmo, vocês os estão jogando. É exatamente disso que se trata. Então, obviamente, se vocês ainda estão no personagem, se ainda estão na ideia de ser uma história, o que vai acontecer, mesmo que tenha vivido as vibrações, mesmo que tenha visões, vão dizer que estão cansados, que durou muito tempo, que é insuportável, que é muito longo. Isso mostra-lhe instantaneamente que você não está em Ágape, mas ainda sujeito à história, à sua pessoa ou mesmo, eu diria, de forma mais ampla, a todas as suas condições de vida, seja sua saúde, seja seu estado mental, seja seu estado vibratório. Isso prova que você ainda está em algum lugar dentro disso. Aquele que é Ágape vê o que deve ser visto, vê a ignomínia, mas não vive a ignomínia, porque sabe que tem o recurso naquele que é, além do ser, no coração do coração, em Chantilly-Laia como estávamos dizendo, para literalmente absorver e queimar tudo isso. Sempre lhe dissemos que é a conjunção do simulacro e do sagrado. Você vai ver, acho que haverá pergunta sobre o vírus, mas o que é um vírus? Já tive a oportunidade de falar sobre isso no início de março. É uma partícula astral, o resíduo que é evacuado do inconsciente coletivo, mas também de Gaia, mas também a cabeça daqueles que nomeei de maus rapazes, os fantoches, mas você pode chamá-los hoje pelo seu nome mais oficial, psicopatas, os que quiserem, neste cenário de pesadelo. Mas lembre-se que tudo contribui para o estabelecimento da luz, até mesmo esse simulacro da chegada do Messias, da chegada de Cristo pelos ares, foi uma grande fraude, cujo único propósito é o jogo dos maus rapazes, mesmo que sejam psicopatas, para despertar você. Você é anterior a tudo isso. Enquanto você vive isso, você não está em paz e ou a paz não é duradoura. Entenda bem isso e veja a diferença entre o que inúmeros irmãos e irmãs vivem e descrevem para você em suas redes sociais, ou entre você e aqueles que ainda não vivem. É simplesmente um convite para talvez ficar mais, precisamente, nessa acolhida e nessa noção de acolhimento, o que o aproximará do momento presente, portanto, logicamente do tempo zero. Não há o que fazer, como diria Bidi. Você só tem que tentar ser lúcido, e não é complicado no momento, se você for honesto, mas não fique relutante. Para outros isso será muito mais rápido, a cessação de toda a atividade externa os mergulha, de maneira natural, também no acolhimento e nesta verdade, que não é a verdade de uma pessoa, de um dogma ou a verdade de qualquer coisa que seja. É a verdade total de quem você é. Bem, eu acho que devo ter me metido em outros assuntos também, mas nós vamos deixar você continuar, se você quiser. Irmão, estou extremamente feliz em vê-lo assim novamente através do Cabeça Dura, JLA. Do ponto de vista humano, do ponto de vista de uma pessoa, mesmo que estejamos acordados, mesmo que sejamos liberados, mesmo que saibamos que por ser o absoluto tudo é completamente transcendido, existem espaços dentro de nós que estão realmente fartos deste circo.
Então, é claro, sabemos que não há data, sabemos que é agora. No entanto, do nosso ponto de vista, descobrimos que isso agora não vai durar mais. Você não está vivendo isso. Então você não pode realmente saber. Mas estamos interessados no seu ponto de vista. Eu digo nós porque há muitos de nós nos fazendo essa pergunta. Com todo o meu amor, Jean. Bem, caro amigo, acho que já respondi com antecedência. Aqui está a diferença do questionamento, daquele que, mesmo que conheça o absoluto, não o vive, pois obviamente, não haveria tal questionamento. Eu respondi pouco antes. É um incentivo, não é por expressar, uma forma de desânimo ou estar farto, ou saturado disso, que isso vai mudar alguma coisa. A única maneira de você ajudar é se encontrar, é lembrar quem você é. E é extremamente fácil. Abba explicou tudo isso para vocês neste roteiro que ele criou, que ele tinha escrito, que cada um de vocês é Abba, em sua versão revelação bastante musical, para mostrar que tudo foi escrito, mas também que o roteiro final foi escrito e que, com a elucidação de Ágape, além das vibrações, vocês tinham que ser capazes de não mais serem enganados, não mostrar raiva, não manifestar um sentimento de expectativa. O que você está esperando para ser, isso é o que a cena de teatro está lhe dizendo. O que você está esperando para acordar, o que você está esperando para não mais dar sua aprovação. Isso não significa reagir, não entrar em guerra, mas que a única fonte que vai consumir tudo isso é você mesmo, pelo poder do fogo do coração, do fogo ígneo, que eu lhe lembro você é. Tudo isso, é claro, já foi escrito. Lembro a vocês, nós o descrevemos e vivemos, e vocês foram acompanhados por Bedin, por Oma, por mim, por Cabeça Dura, JLA, por Abba que lhes explicou todas essas engrenagens, e que lhes permitiu reajustar além mesmo de todas as histórias, mesmo aquelas do Outres Dimensions, onde os acompanhamos na etapa do supramental, ou seja, vibratória. Então, quando ouço que muitos de vocês estão fartos, é um convite para se reposicionarem além do personagem, e especialmente além do cenário, a fim de desfrutar do espetáculo, por assim dizer, em toda serenidade e em todo amor. Porque você não pode atravessar com medo, você não pode atravessar com o seu personagem, você deve se deixar atravessar. Você não atravessa nada, como disse Bedin, e não é trocadilho, você nunca se mexeu. Como ele diz, é uma fraude. Até que você tenha visto que a consciência não é o que você é, mas uma projeção de quem você é. Dentro dos mundos da forma e das dimensões, você não é livre. Você ainda está subcontingente, regulado pela consciência, pela alma coletiva da Terra também. Mesmo que o astral planetário esteja dissolvido, ainda há miasmas que precisam ser iluminados. Lembro que o verdadeiro apocalipse que você está vivenciando é a revelação, que nada do que foi escondido de você nesse cenário, o oculto do cenário e a finalidade do cenário, não foi ainda vivido. Porque é algo que você deve viver, dentro dessa pseudo-individualidade e separação que se chama forma ou consciência, para descobrir a sua verdade, que é a verdade comum. Por isso, como disse Anael, ela é absoluta e não é relativa a um ponto de vista ou a um aspecto da consciência. A HP está aí e só aí. Então viva sua vida. De qualquer forma, não há mais nada que você possa fazer. Então é a melhor maneira de estar em alegria, quaisquer que sejam as circunstâncias do seu corpo ou de sua situação, se me permitem, como vocês dizem, não presos, mas confinados, sim. Há um trocadilho a ser feito aqui. Vejam o medo coletivo, mesmo que não haja mais um astral, vejam como a humanidade, na sua totalidade, de uma maneira geral, mesmo que seja intencional, escrita pela luz, com que facilidade renunciaram ao que ainda era a liberdade de cada ser humano, seja qual for o regime.
Mas essa é outra história, é claro, não é um juízo de valor, pois, de qualquer forma, absolutamente tudo te traz de volta, eu diria, para a verdade e para o essencial. E tudo contribui para isso. E se você é ágape, você só pode vivê-lo e vê-lo. Assim, de lá você está em paz, não tem nada a fazer, não tem nada a planejar, nem amanhã, nem depois de amanhã, porque se reler cuidadosamente as profecias e o Apocalipse, você entenderá que isso não vai realmente na direção de nenhuma melhoria. E a propósito, para aqueles que amam enigmas, mas que agora são realidades, eu venho lhes dizendo há anos, todos os anos antes de maio, o belo mês de maio, vocês poderão verificá-lo. Podem ver que há muitos anos vocês vêm passando por algum tipo de ciclo vibratório e de consciência, que às vezes se reproduzem com atrasos de certos dias, mas mais ou menos nos mesmos períodos, de um ano para o outro. Essa é a influência de Nibiru diretamente, e você está se aproximando cada vez mais do que é chamado de ponto vernal, ou seja, o ponto zero do alinhamento galáctico, sob a radiação que tem sido chamada fotônica, mas muito mais que fotônica, é principalmente a radiação ultravioleta e a radiação gama, como descrito por Arcanjo Miguel, na época das núpcias celestes. E tudo isso, você vê em seu céu, você vê em todo lugar, não é mesmo? Era isso que eu tinha para responder a essa pergunta. Irmão. Pergunta de uma irmã da Espanha. Muitas consciências estão despertando durante esta pandemia, pode parecer um fracasso para os meninos maus. É assim que ouvimos dizer que eles querem colocar na mesa novamente uma segunda pandemia e um vírus um pouco diferente. Ei, eu não te ouvi, irmão. Eu retomo. Uma irmã da Espanha e depois eu perdi o rumo. Irmão. Então, muitas consciências estão sendo despertadas durante esta pandemia. Pode parecer um fracasso para os meninos maus. Pode parecer um fracasso para os meninos maus. É assim que ouvimos dizer que eles querem colocar na mesa novamente uma segunda pandemia e um vírus um pouco diferente. Por isso estamos cansados de viver esse jogo de tolos. Aí está, eu também respondi por antecipação. Até que você aceite o que é acolher, isso significa que não há o momento presente. Você ainda está perpetuando um cenário terreno. O que será do vírus? O que será da economia? Tranquilizo você, não há mais economia, assim como não há um vírus. Mas há ondas, e do lado do simulacro, e você tem ondas que são emitidas de todas as partes de suas cidades. Mas você também tem as ondas de radiação cósmica, de radiação ultravioleta, de radiação da fonte, que o atingem duramente, e causam mudanças elétricas e magnéticas no que pode ter restado das camadas isolantes. Mas foi feita a pergunta de outro vírus, mas se for preciso, haverá dezenas de vírus no cenário que foi escrito, desde que você não saia do pesadelo, e sair do pesadelo não é combater o pesadelo. Você sabe muito bem que, quando você dorme, é o pesadelo que te acorda. E enquanto você ver um pesadelo e for dominada por ele, de forma alguma, não vai se voltar para dentro. Quando não há outra saída, você só pode virar-se para dentro, e descobrir a verdade, é tão simples quanto isso. Não posso te dizer melhor. Todas as perguntas que vão voltar à história, aos vírus, ao como vai acabar, para onde vamos a seguir, digo-lhes isto. Você tem todas as respostas no Apocalipse de São João e em muitos, muitos profetas. Não vou entrar nos detalhes das etapas, a única coisa que temos lhe dito, há mais de 2 anos, é que não haveria um aspecto de etapas que seriam rastreáveis ao longo do tempo. Quanto mais tempo você passar no cenário do pesadelo, mais os eventos serão precipitados à superfície e, portanto, da consciência e da sua vivência. Em todos os níveis, seja o evento cósmico, seja a fome, seja o vírus, seja a guerra, não importa o que, tudo vai se desenrolar e, quanto mais passar o tempo, se me permitem, nessa ilusão do tempo, mais ele vai se concentrar e criar uma onda de choque que ninguém poderá ignorar.
É assim que sempre foi anunciado, e é assim que vocês o vivem. Então vocês não podem mudar nada disso, mas podem, se me permitem, avançar rapidamente, ao invés de recuar, não para que o filme se desdobre de uma maneira diferente, mas em termos de velocidade, como um filme que está passando. Vocês não podem mudar o filme. Entendam bem isso. O que podem fazer sobre isso? Bem, estejam o mais próximo possível de si mesmos, o mais próximo possível da simplicidade, o mais próximo possível, se preferir, da vibração do coração, no silêncio. Faça o que a vida lhe pede para fazer. Se é para não fazer nada, não faça nada. Se é para cuidar de seus filhos, boa sorte. Se é para cuidar de um jardim, então, tenha alegria nisso. E é isso aí. Se você está interessado no cenário que está sendo jogado, e eu acho que muitos estão, você fez suas enquetes, você viu a verdade do que é um enredo, que não é mais um enredo desde que está sendo anunciado em todos os lugares. A única maneira de lutar é acordar, lembrar, todo o resto é uma perda de tempo, e vou dizer isto para cada uma das perguntas que serão neste sentido, não para não respondi-las, já que a resposta é o que vocês estão vivenciando neste momento. Não há amanhã em Ágape, há apenas um cenário, um filme que passa mais ou menos rápido. Lembre-se que você pode influenciar o tempo, não mudando o filme, mas fazendo-o rolar mais ou menos rápido, um pouco na velocidade em que Nibiru parece avançar ou recuar no céu, já há mais de 10 anos. Também já havíamos falado muito sobre isso. Então, eu estou te ouvindo. Irmão. Então, outra pergunta do irmão Jean. É no mês de maio que, nas zonas temperadas, florescem os espinheiros. O mês de maio é o mês de Maria. Em relação às perguntas anteriores, o suficiente deste jogo de tolos, com tudo o que estamos vivendo atualmente no mundo, não seria este mês de maio ideal para o apelo de Maria? Como eu disse, eu também acredito, eu respondi com o belo mês de maio, que é realmente o mês de Maria e o mês do espinheiro. Mas há também a Assunção de Maria, que é no mês de agosto. Há também a festa de Miguel, que é no final de setembro. E, é claro, que você tem também o Advento e o Natal. E como eu estava dizendo antes, a cada ano há uma espécie de ciclo que leva você através de estágios vibratórios, mas também a estágios de consciência, como também ao cenário final, de agora em diante. Então a partir daí, divirta-se fazendo previsões se quiser, mas você está nele. Digo isso novamente, como disse da última vez, nada mais nada menos. E eu até acho que se vocês fossem como o sapo de que eu estava falando, no início de nossas entrevistas, há mais de 10 anos, vocês se lembram do sapo cuja temperatura sobe aos poucos e que acaba não sentindo nada? Eu diria que hoje a iluminação da luz aumentou um pouco a temperatura do cozimento, e muitos de vocês estão acordando, porque sentem que é desconfortável. Como eu digo, não é mais um sonho, é um pesadelo, e não há melhor maneira de acordar. Então o mês da Maria, sim, é um bom mês e seria um bom mês para o apelo de Maria. Mas eu não disse que ia ser este mês, porque como você sabe, e como nós continuamos dizendo repetidamente, ninguém sabe a data ou a hora. Você pode simplesmente saber que está no meio do show final, já há algum tempo, mas aí, com uma pressa e uma precisão como nenhuma outra, não é? Então vamos continuar com isso. Irmão. Um irmão de Salvador, Brasil. Querido Oma, uma alegria em falar com você. Gostaria de saber por que muitos irmãos e irmãs, principalmente aqui no Brasil, que eram seguidores do Ultras de Messias, alguns inclusive tendo ajudado a difundir os ensinamentos, hoje parecem totalmente ou são totalmente opostos à Abba, a palavra ágape. Por que isso aconteceu, Oma? Oma. Ah, querido amigo, isso já foi objeto das novas revelações.
Na época eu falei, vocês se lembram, em 2016 e 2017, sobre Tournicota e a armadilha da escolha, isto é, o orgulho espiritual daqueles que se acreditam individualidades, que creem ter que evoluir. Vocês tiveram que evoluir dentro deste mundo, quis subir a vibração, quis descobrir o supramental e que ultrapassar o supramental para descobrir a verdade que é a ágape. É claro que, aqueles que não o vivem, têm uma espécie de ódio visceral em relação a esta palavra, bem obviamente porque não o vivem. Porque os irmãos e irmãs ao redor do mundo que o vivem, eles se reconhecem nesta palavra. Não é uma seita, não é uma adesão a uma palavra, é a realidade, é simplesmente a definição dessa palavra, amor totalmente desinteressado, amor de Deus pela criação, quer dizer por vocês mesmos. Se eles sabem disso, mas não são capazes de aceitá-lo, isso mostra simplesmente que ainda se colocam no sonho da evolução da consciência, do fascínio por uma nova raça, por uma nova terra. Eles não fizeram o luto de suas pseudo-individualidade. Seja lá o que dizem, eles não vivem a ágape, pois aqueles que o vivem, só podem se reconhecer em ágape. É imparável. É claro que eles estão no sonho da consciência, em alguma parte, mas como eu sempre lhes digo, e como diz Abba, vamos deixar os sonhadores sonharem o pesadelo que estão vivendo, eles serão naturalmente conduzidos a abandonar a ilusão da realidade de uma consciência. Eles vão também se lembrar quem são. Eu lembro vocês, nós sempre dissemos, e o arcanjo Anael foi o primeiro a dizer, que quando vocês viverem, quando reencontrarem o paraíso branco, que está em curso, a atualização física e mais as partículas adamantinas, não somente nas linhas que se conectam às aldeias élficas, como havíamos explicado aqui há alguns anos, não apenas ao redor das árvores, mas em todo lugar, no ar, no éter, o que alguns de vocês já veem e sentem, isso é exatamente o que se desenrola. Então é claro, nós tínhamos dito, que quando vocês vivessem isso, ninguém poderia ser enganado, pela forma e pela consciência. Então, deixem eles irem até o fim de seu beco sem saída, mas que é também uma maneira admirável de se reencontrar, como eles escreveram. Vocês sabem muito bem que, quando estamos em ágape, nós vemos claramente, somos lúcidos, mas não podemos nada condenar, porque tudo faz parte de nós e tudo foi criado por nós. É o que dizia também o Cristo em sua cruz, se quisermos usar um exemplo, Pai, perdoai-os, não sabem o que fazem. Hoje vocês todos sabem e a vantagem é que, sabendo disso, ao retornarem ao paraíso branco, ao mesmo tempo, vocês acessam a verdade, ou seja, ainda para alguns e em particular para aqueles que se desviaram do Outris Dimensions, que ainda estão no orgulho da luz, estão no reflexo do brilho da luz, que eu chamo claramente e definitivamente, de ilusão luciferiana, do poço linear da perpetuação da consciência, de uma forma ou de outra. Então se é isso que ocorre nesse momento, qual é a armadilha das visões do Outris Dimensions? É bem evidentemente a entrada em um circuito binário, que foi chamado de transhumanismo. A consciência é a armadilha das visões, é a armadilha dos circuitos elétricos, este é o plano dos fantoches, é claro, este é o plano da segunda besta do Apocalipse. O papel da primeira besta é derrubar, neste momento mesmo, tudo que vocês chamam de lixo, o satanismo, os estados profundos das manipulações, mas isso não significa que o que vem é melhor, mas é a última armadilha, compreendam bem isso. Vocês vão viver, vocês o vivem, só há você e só existe você. Tudo que é e tudo que é projetado na tela da consciência, é uma merda e, ao nível espiritual, é ainda pior. Nós lhes dissemos que nós também, em qualquer dimensão em que nos situamos, tivemos que fazer durante o início do ano de 2019, uma purificação de nossas histórias, de nossos cenários, das emoções, das raças de raiz, das mães geneticistas, dos arcontes, dos dracos, e todas essas dimensões.
É o que vocês fazem, hoje mesmo, em vocês, gostem ou não, todos vão se reconhecer, porque ninguém pode escapar disso o que é, mesmo com a consciência, e era necessário que esse pesadelo fosse jogado para lhes permitir que vocês encontrassem tudo simplesmente e nada mais projetar. Então vocês veem tudo que se projeta ainda, a nova Terra, uma nova dimensão, e todos esses que projetam dizem o estado profundo, a Cabala, os maus rapazes foram eliminados. Mas a expressão meninos maus é ainda parte da história, é ainda o cenário, ainda está aí porque você não viu o pesadelo da segunda besta, que vem agora, isso se viverá aí, no mês de maio, no bonito mês de maio que se abre. Aí está porque eu disse que viria no final de abril. Agora não me façam dizer o que eu não disse, que há o basculamento dos polos necessariamente, ou mesmo admitir que isso está em processo. Mas tudo isso, se vocês quiserem, tudo está em movimento, até o ponto de bascular, se podemos dizer, ou o ponto do retorno. Exatamente como para cada um de vocês, do instante em que vocês se lembrarem, farão um avanço rápido no filme. Agora, se tiverem medo, se questionarem, vocês freiam, ficam resistentes, vocês não acolhem, não se deixam atravessar e pressionam o botão parar no interruptor. Cada um de vocês faz isso e são muitos fazendo, vocês verem. E tudo isso de desenrola neste momento mesmo, vocês não podem mudar o filme. A Abalis disse que o livro já foi fechado, há quase 2 anos e, no entanto, há mais cenários sendo criados. Vocês estão tentando descobrir sobre os médiums que trabalham para os governos. A Aba tinha falado há longo tempo, e ele não estava lá ainda, durante o casamento celestial através do que lhes fez viver Anael, de ver lugares diferentes sobre o planeta. Existem psiquistas por todo lado. E vocês sabem qual é a boa surpresa? O que quer que seja que eles querem ver, após o evento, não haverá jamais a menor terra, a menor criação. Quer dizer que depois, para eles, é o buraco negro, não importa o que se desenrole. O filme foi escrito antes mesmo da primeira projeção da consciência, antes do Alpha, mas o Alpha não é outro senão o Ômega. É a cobra que morde o rabo, é o retorno ao estado inicial, que não é nada além da etapa final, que não é nada diferente que a beatitude, que não depende mais da consciência de qualquer mundo, de nenhuma evolução, de nenhuma individualidade, é a beatitude total. Assistam, releiam, revejam as cenas do vídeo, por exemplo, de Mananda Mohin. Está tudo lá. Vocês são Deus, diz Bidin. A única diferença entre ele e vocês é que ele o vive e vocês ainda não. E vocês estão exatamente neste momento de viver. Não vejam qualquer diferença entre a palavra Deus e Aldabaoth. Se preferirem, vocês são o Deus e o diabo, vocês são a fonte, vocês são os cenaristas, vocês são os dialogistas, vocês são aqueles que definiram a música e vocês são todos os papéis que foram desempenhados simplesmente há uma convergência, uma ressonância e um emaranhado, que você pode nomear quântico, no tempo zero, que é efetivamente a solução final, já que nada jamais se moveu. É ver que tudo isso foi um sonho, tudo isso foi um pesadelo e que você, realmente e concretamente, jamais se moveu e que sempre esteve lá, no tempo zero, no coração do coração, é isso que eu digo. Isso é prático, não é teoria, não é algo que você tenha que acreditar, é algo que é vivível, por todo lado, em cada um, com extrema simplicidade. Se isso lhes parece complicado e se não corresponde a todos os ensinamentos que foram dados pelo Outris de Messias, eu lhes recordo que o Absoluto, fazem 8 anos que conversamos sobre isso, e houve simplesmente um esquema evolutivo, de dimensões em dimensões, que todos ignorávamos, mas que tínhamos nós mesmos escrito este cenário. Foi necessário, durante o ano de 2019, em sua primeira parte, digeri-lo, coletá-lo, evacuá-lo, atravessá-lo, nós também. É o mesmo para todos, mesmo para as mães geneticistas, e até para a fonte e até para Metatron. E está acontecendo agora.
Bom, então passemos para uma outra questão. Eu deixo continuar, querido amigo. Irmão. Bom, passamos para uma irmã de Terraça, na Espanha. Então, quando eu tinha 17 anos, sonhei que tinha tido um acidente de carro e que estava morrendo. Parte de mim saiu do meu peito e subiu em uma luz muito poderosa, que me atraiu como imã, e me deu uma felicidade indescritível. Mas cada vez que me aproximava da luz, sentia que ia ficar cega. Mas eu fiquei tão feliz que não me importei. No momento em que eu estava muito perto daquela luz, notei que, se eu entrasse na luz, eu explodiria por dentro e me misturaria com ela. Entretanto, antes que isso acontecesse, eu acordei e estava com muito medo. Eu pensava que meu corpo estava sem vida, de modo que comecei a arrastar minha alma ou essência em direção ao meu corpo novamente. Eu tinha medo de dormir por alguns dias e o que eu gostaria de saber é se eu desaparecesse naquela luz, se eu tivesse entrado nela, o que seria, ou o que aconteceria comigo. Obrigado, Oma. Então, querida irmã, posso lhe dizer que o que teria acontecido com você, você teria literalmente se dissolvido no paraíso branco. E claro, você disse nesta experiência que viveu aos 17 anos de idade. Houve este medo, porque aos 17 anos de idade, principalmente, há tantos anos, eu penso que ainda não havia a irradiação do Espírito Santo que apareceu, lembro-a em 1984. Naquela época, certamente, havia, como muitos nesta terra, independentemente mesmo de crenças ou níveis vibratórios, uma identificação total com o corpo e com a história, com a evolução, com o karma, com o livre-arbítrio, com toda essa besteira que foi literalmente inventada pelos arcontes. Nós somos perfeitos de toda a eternidade. Então, claro, quando você tinha 17 anos, havia medo. Hoje, não haverá escolha a não ser voltar ao corpo, no momento do evento. Então você obviamente vai se fundir no que você é na verdade, o paraíso branco que é a antecâmara, se me permite dizer, ou outro lado da sala do absoluto. É a morada da paz suprema, Shantinilaya, é tudo o que Mananda Mohi lhe disse, o que Geno Galgani lhe disse sobre a unidade. Tudo isso foi preparado há muito tempo, para te dar pontos de referência energéticos e vibratórios, mas também e sobretudo na consciência, ou seja, para te localizar na consciência, e ver, no final, que tudo isso é uma grande fraude, como descobrimos com vocês, e que só existe a felicidade de ágape. E neste sentido, sim, como Abba Obdi dizem repetidamente, tanto a espiritualidade quanto a consciência são a pior vigarice, porque o levam diretamente aos pontos de vista de Lúcifer. E isso é o que foi chamado de nova ordem mundial dos fantoches, não é realmente a primeira besta, é a segunda besta. São os que estão todos na nova era, na projeção para o futuro. Não é uma crítica, foi assim que eles escolheram acordar, e que eles também viverão, mesmo os arcontes, mesmo os meninos maus, não estou falando dos portais orgânicos, mas viverão a verdade, porque são verdade tanto quanto aquele que joga os santos. Aquele que é o santo hoje, é também aquele que é o assassino do lado oposto, é o mesmo. Mas vocês não podem aceitar isso, vocês só podem vê-lo em vocês mesmos, vivendo, e hoje é muito fácil. Aquilo que você está resistindo, está se tornando mais forte, quanto mais você estiver preso ao individualismo, à consciência, pior você ficará, mais você vai se consumir, mais você vai queimar, mais desconfortável isso será. E quanto mais se deixa ir, mais silencioso é, mais leve é, mais evidente é, e menos difícil é. Note hoje que para qualquer um de vocês, mesmo que sejam liberados como dizem, se deixarem sua mente correr livremente e acreditarem nela por um tempo, vocês vão se sentir muito mal. Mas você sabe que só precisa se colocar de volta no seu coração para viver ágape.
É exatamente a mesma coisa quando você tem, por exemplo, o cabeça dura, JLA, ou outros, que os inundam, mesmo em sua mídia, mesmo em suas TVs, com todo esse horror que foi programado por vocês, mas ao contrário do que eles acreditam, ou seja, uma subjugação ou uma erradicação de 9/10 da humanidade, é antes o despertar da humanidade, do pesadelo, e tudo isso faz com que a fita avance, o filme está rodando cada vez mais rápido. E talvez eu me tenha me perdido no sentido da pergunta, mas, ao grosso modo, estou tentando te dar a estrutura do que você tem na sua frente e do que você tem dentro de você. A decisão é sua. O mesmo de sempre. Mas quando você descobre que não tem liberdade de escolha, e que a verdadeira liberdade não é uma escolha, mas é a evidência de quem você é, antes da forma e antes da consciência, o que você ainda quer. Não é ir direto para o roteiro final, já que você sabe o fim. Então você acelera o filme. O filme se acelera. É assim que vocês não são mais, como costumávamos dizer na época, ancoradores ou semeadores de luz, mas que vocês são a luz do mundo. Além disso, foram vocês que criaram tudo isso, e quando eu digo vocês, eu me coloco dentro disso, eu me coloco em todos. Então podemos continuar, querido amigo. Irmão. Uma irmã de Minas Gerais, no Brasil. Durante dias eu sinto que meus glóbulos oculares estão crescendo, e eu continuamente sinto dor, queimando e formigando ao redor deles. Está tudo relacionado com a radiação. Ainda não tinha acabado. Irmão. Sim. Você pode me falar sobre isso? Obrigado, Oma. Portanto, isto é relacionado à pressão de radiação. Durante as núpcias celestes, houve a pressão da radiação ultravioleta, mas também a radiação da fonte Sirius, e a radiação solar. Todas estas fontes de radiação estão agora totalmente ativas na Terra. No simulacro, você tem radiação eletromagnética, que é uma arma de guerra que você chama de ondas, que você usa para os seus meios de comunicação que foram implantadas em todos os lugares, não é? Mas, nesse simulacro, são as ondas feitas para matar, e no sagrado que os raios ultravioletas fazem, o que os raios gama a partir de uma certa dose. Eles matam você da mesma maneira. Em poucas palavras, o que morre? O sonho, não você. É claro que se você resistir em algum lugar, às vezes pode ser muito importante, causa dor, mas é uma variável, e varia de dia para dia, de hora para hora, mas quanto mais você a aceita, mais ela treme, mais ela se agita, e acima de tudo, quanto mais alegre, mais leve ela é. Portanto, sim, o fato de ter os olhos inchados na cabeça é porque a pressão da radiação, que vem de todos os lugares agora, como eu disse, mas de preferência, é claro, no ponto mais alto do corpo que é, quando você está de pé, a cabeça, através do sétimo chakra, e através da coroa da cabeça, pode de fato dar sintomas extremamente fortes na cabeça, mesmo para aqueles que estão no absoluto, ou seja, como você vive, um aumento no assobio do ouvido esquerdo, um aumento na pressão em certas zonas chamadas de triângulos elementares da cabeça ou das estrelas. Eu convido vocês novatos a irem ver isso. Todos esses circuitos que foram descritos ao nível da cabeça estão sendo ativados, com destaque, já há alguns meses, para o trabalho extremamente importante nas estruturas vibratórias do corpo da eternidade, entre o triângulo da Terra, ao nível do pescoço, na parte traseira, e o chakra do coração através do canal mediano, o canal do éter que recebeu o nome de canal do Sushumna, mas estes são dados mecânicos se preferir, para aqueles que se interessam por mecânica. Portanto, ter sensações extremamente fortes e diversas, neste momento, ao nível da cabeça, ou de cozimento ou formigamento em todo o corpo, é normal. Seu próprio filme está se consumindo. É a consumação, de fato, da êxtase. É a apreensão, não o arrebatamento, mas a apreensão pelo paraíso branco, do evento, e claro,
como todos veem o mesmo filme, eu diria, a uma velocidade ligeiramente diferente, dependendo se pressionaram para frente, se pararam, ou se rebobinaram. Alguns de vocês estão experimentando agora, pois o simulacro, ou seja, seu corpo, sua vida, seu cenário, o mundo e os mundos se encontram consagrado, nós o encontramos em direção a um ponto de convergência, que é um ponto zero. Você sabe disso. E todos, bem, alguns de vocês estão um pouco mais à frente no processo do filme. Este já era o caso na época para o Cabeça Dura, JLA, que viveu como outros entre vocês, viveu os acontecimentos das núpcias celestes, mesmo antes de serem descritos alguns dias depois pelo Arcanjo Miguel, e a maioria o viveu. Portanto, claro, pode haver muitas perguntas sobre o sono, sobre muitas coisas que acontecem em você, mas todas elas estão, de uma forma ou de outra, relacionadas à transubstanciação em primeira instância. Lembro-lhes, de um corpo carbonoso a um corpo silícico, que é um corpo da eternidade, que é a estrutura temporária de acolhimento, a última forma de acolhimento da consciência dentro de uma forma, chamada de paraíso branco. É a vibração dos Elohim, ou do corpo de cristal, qualquer que seja sua dimensão de origem ou de linhagem estelar ou origem estelar, que hoje, cito para constar, não tem mais importância estritamente nenhuma, pois quanto mais você confia no que é, mais livre você é de todo conhecimento vibratório, energético ou histórico. É assim que você se torna como uma criança novamente. Portanto, para a maioria de vocês, não vão procurar o meio-dia às 2 horas, ou na história como eu disse, mesmo que às vezes faça bem para alguns de vocês ter um pequeno lembrete ou um pouco de apoio, se me permitem dizer. Eu sou todo ouvidos. Irmão. Uma irmã de Osasco, no Brasil. Querido Oma, neste momento, a atenção se concentra na proteção, no abrigo e na nutrição do corpo. Você poderia elaborar um pouco mais sobre como transcender os limites do corpo. Muito obrigada. É comida. Irmão. Sim, bem, ela está dizendo neste momento, ou a atenção, neste momento, você só tem uma coisa a fazer. Vá para dentro. Claro que é mais agradável comer saudavelmente, é claro que eu sei que o Cabeça Dura, JLA, tinha dado muitas informações sobre como se alimentar, como evitar a sensibilidade à radiação, através da plasticidade, eu acho, plasticidade celular, ele disse, através dos cogumelos e assim por diante. Tudo isso tem sido evocado em incontáveis sapsons. Então não vou voltar atrás, não é o meu campo, mas tudo o que posso dizer é que quanto mais você simplificar e quanto mais você entrar dentro, menos você vai se perguntar sobre o que você deve comer, o que você deve fazer ou como se opor ao vírus, ou como se opor à vacinação, ou como se opor ao cenário que está se desdobrando, ao pesadelo que está se desdobrando. Entenda isso. Oh, claro, haverá outras perguntas, e eu responderei da mesma maneira, mas não para puni-los e não responder suas perguntas, mas é para mostrar-lhe, não a futilidade talvez em outros momentos, mas a futilidade de tudo isso em relação ao momento presente, ao fato de acolher, ao fato de viver a verdade e de ser o que você é na verdade, ágape. Todo o resto, só posso mandá-lo de volta, se me permite, nas cordas, ou seja, mostrar-lhe a futilidade desses passos a partir de agora, pois você não está apenas no fim dos tempos, ou nos tempos reduzidos, está na revelação final, a 7ª trombeta. Releia isso. Releia o que está acontecendo. Está escrito à maneira de um jornalista no Apocalipse de São João. Aí não é de todo o aspecto vibratório, não é de todo o aspecto supramental, codificado. É a realidade do que você está vivenciando. De lá, quando você vê isso, ou você está com medo, escava seu próprio buraco. Aqueles que querem salvar a vida, vão perdê-la. Mas no final, você não pode perder nada, pois você não é este corpo, ou este mundo, ou qualquer mundo.
O caminho de Cristo tem ilustrado perfeitamente, e a sedução seria querer imaginar uma nova terra, uma nova consciência, uma nova raça raiz, mesmo que tenha sido descrita pelos maiores ocultistas, e até por mim mesmo, do que tem sido chamado a raça azul. Mas você é a raça azul. Você é tanto o sexto sonho quanto o primeiro sonho. Pam e as mães geneticistas lhes deram a vibração, a história, a consciência e a restituição. É tudo história, é também meio mnemônico, momentos-chave que você pode ter vivido para alguns de vocês, e o traz de volta à essência de quem você é. Você vê? Então, vamos continuar, querido irmão. Irmão, uma irmã de americana, no Brasil desta vez. Você poderia nos falar sobre vigiar e orar no contexto que estamos vivendo? Faz parte do isolamento, existem preces apropriadas para um mundo unificado e livre. Obrigada, querido Oma. Acredito que é alguém que não segue há muito tempo, porque vigiar e orar é simplesmente acolher o que é. Não há nada a proteger. Se a oração é vista como um meio de autopreservação, ela faz exatamente o contrário. Mas aqui também, é um convite para reposicionar-se na espontaneidade do momento presente e na sua simplicidade. Você não pode orar por esse que você é. Você só pode encontrá-lo novamente. O tempo das orações acabou. Quando se diz para vigiar, sim, mantenha sua casa limpa, pois ele virá como um ladrão na noite. E ele vem como um ladrão na noite, porque é noite sobre este mundo, sobre as ilusões da criação. Logo será a noite, eu diria concreta, do evento. Portanto, não há vigiar e orar. Acolher estejam presentes e isso é o suficiente. Se você quiser se proteger, você pressiona a tecla para retroceder. Enquanto você freia e resiste, você pressiona a tecla parar. Quanto mais você aceita, mesmo sem entender, e principalmente sem entender, naquele momento você vive e compreende, e pressiona a tecla que te leva rapidamente para frente. É exatamente assim que tudo acontece agora. Então, outra pergunta, irmão. Irmão, ainda do Brasil, de São Paulo. Nós projetamos como seria nossa ascensão às dimensões unificadas. Absolutamente. Irmão. Agora que o momento está se aproximando, o que realmente vamos ver e viver? Você pode nos falar um pouco sobre isso, por favor? Muito obrigado, Oma. Creio que isto está de acordo com tudo o que já respondi. Não há nada para ver, senão o paraíso branco. Você se identifica com o que é verdade no momento da primeira forma, o paraíso branco, além da forma, para observar que essa forma e essa primeira luz não são nada e emana apenas do desejo de se reconhecer. Tudo isso está inscrito no tempo zero, no alfa e ômega, em todas as dimensões, em todos os universos, ao mesmo tempo. A partir daí, eu não tenho nada a acrescentar, mas cabe a você vivê-lo. Você não pode acreditar, é impossível, você só pode vivê-lo. Então continuamos. Irmão, ainda um irmão do Brasil, de Goiânia. Oma, você poderia dar uma pequena atualização sobre Nibiru, por favor? Agradeço antecipadamente. Atualização sobre o Nibiru. Mas Nibiru está no sistema solar junto com outros eventos cósmicos. Sabemos com vocês, de todas as dimensões, de todos os povos da Confederação Intergaláctica de Mundos Livres, que a Terra é o lugar da resolução do sonho, do pesadelo da criação. É o local da desintegração final. Mas esta desintegração final não é destruição, porque nunca houve construção. Era tudo um sonho. Se você prefere a analogia, você vive em uma simulação de computador, e todos os filmes deste planeta já lhe disseram isso. Eles lhe disseram a verdade, não era ficção científica. Você acorda. Tem sido explicado por nossas diferentes vozes no Outras Dimensões, desde o início das núpcias celestes. O propósito era conhecido.
É claro, você voltou ao fio da história, encontrou as dimensões. Alguns de vocês tiveram acesso às suas origens estelares, às suas linhagens estelares, à supraconsciência, às outras dimensões. Mas tudo isso foi apenas um sonho. Mas você tinha que se lembrar desse sonho, fixar como temos dito todos esses anos, fixar a luz, permitir que ela fosse pilares de luz e elevasse um nível vibratório. Foi um passo preliminar, se me permitem dizer isso. Então todos esses cenários são reais, ninguém mentiu, mas estão se desenrolando no mesmo momento do instante zero. Lembro a você que aqui na Terra tínhamos esquecido, porque era, como foi dito, a queda. Mas não há queda, houve um corte voluntário que já estava inscrito desde o início, o confinamento pelos arcontes, pelos dracos que estavam fazendo a sua parte sem saber, para pôr um fim à ilusão da criação. Não há mais bandidos do que bons, não há mais criação, não há mais sonho, não há mais pesadelo. Há apenas ágape, e cada vez mais de vocês o estão vivendo. Então é isso, o que você tem a ver com isso? Eu diria que despojá-lo de suas linhagens estelares, de suas origens estelares, de suas vibrações. Isso não significa negá-las, significa atravessá-las também, não ficar no movimento do que se move e do que passa. Você é o que nunca se moveu, e aí está a felicidade, em ágape, não em outro lugar. E enquanto você não aceitar a realidade do que está acontecendo, mesmo na tela da consciência, do seu corpo ou da tela deste mundo, o que necessariamente leva ao fogo final, enquanto você não aceitar completamente, você ainda estará sujeito, em algum lugar, ao cenário, à história e à consciência e ao sonho da individualidade. Ficará cada vez mais claro para você, é o que posso lhe dizer. O que estou lhe dizendo não é para acreditar, não é para ser aceito, mas é para ser verificado pela sua vivência e você não pode evitá-lo, posso lhe garantir. E isto é válido para todas as consciências, para todas as idades, para todas as dimensões. Para os arcturianos, para os andromedanos, para as mães geneticistas, para a civilização dos triângulos, para o ser humano, para a criança recém-nascida. Ninguém pode escapar do que é, mas nada do que você vê é real, nada do que você sente é real, apenas lhe dá a capacidade de sentir do seu jeito. Isso é o que temos feito todos esses anos com você. Então continuamos, porque são sempre os mesmos tipos de perguntas. Não estou dizendo que sejam inapropriadas ou não rigorosas, mas entenda que mesmo essas perguntas que eu já fiz tantas vezes, apenas traduzem o que eu tenho explicado para vocês, desde o início do meu discurso. Então vocês podem me dizer há quanto tempo estou falando, porque eu não vou saturar vocês por horas e horas. Além disso, eu aconselho, querido irmão, que, se as perguntas forem redundantes, como esta em relação ao futuro ou a qualquer cenário, a incluí-las em tudo que você me perguntou, não precisa voltar a fazê-las. Irmão, ok, estamos indo em frente, ok. Há quanto tempo estamos conversando? Irmão, um pouco mais de 1 hora. Então nós podemos continuar. Irmão, bom. Depois uma irmã de Maringá, no Brasil. Querido Oma, estamos vivendo momentos emocionantes e diferentes, tanto para o corpo físico, quanto para o mental, vivenciando experiências na carne que estão além de nossa compreensão. Recentemente meu marido viveu em seu próprio corpo, primeiro um índio, depois um bebê, depois um animal, depois ele voltou para pedir água. Mas primeiro ele se machucou. Como posso passar por isso com ele da melhor maneira? Como posso agir nesses casos? Agradeço sua resposta, Oma. Em todas as situações, repito, não é preciso agir, é preciso ser. Aconteça o que acontecer na sua intimidade, na tela do mundo, a aceitação é a chave de tudo. Não porque você tem que aceitar o inaceitável, não seja estúpido, mas porque a aceitação do inaceitável o coloca em um estado de aceitação, não deste horror, mas em um estado de aceitação instantânea à luz, da verdadeira luz de quem você é.
Isso é tudo. Depois, julgue como quiser, veja isso como um horror, mas você não será mais afetado por isso. Entenda bem o que estou lhe dizendo, e o que estou repetindo para você esta noite. Diante de cada evento, na hora eu teria dito a você: o que você coloca na frente dele, amor ou medo? Agora você não tem que colocar nada na frente, você tem que colocar algo dentro. Você se coloca lá dentro, é lá que você acolhe, é lá que você aceita e é lá que você vive ágape. Não se faça mais perguntas, isso se resolve, e você tem que viver isso. E a cada dia que passa neste pesadelo, é cada vez mais rápido para você. Você ainda tem que ter a ideia, ainda tem que pensar sobre isso, e acima de tudo ainda não se opor a isso. Não é? Vamos lá, vamos continuar. Irmão, eu tenho uma questão de Quebec, eu tenho que perguntar de qualquer maneira. Eu não sei se minha pergunta é relevante, mas eu estou fazendo de qualquer forma. Tenho um pequeno contratempo em que eles, jornais e televisão, não foram à lua. Próxima pergunta. Irmão, está bem. Por que é que nós vibramos bem na alegria e quando nos sentimos cansados, vazios e com um coração louco, é como se nada mais fizesse sentido? E por mais que podemos tentar, ou viver, não podemos aumentar nossa vibração. É como se tudo fosse dor e vazio, é um imenso desejo de chorar e de ir para dentro. Por que é que isso não acontece, ou acontece, Oma? A resposta está na pergunta, você tem que ir para dentro, e se a vida para você tem que passar por fenômenos dolorosos, resistência, ausência de vibração, é porque você ainda está muito externalizado no nível de consciência. Toda a inteligência da luz te coloca na frente do que é necessário para você, nunca supérfluo, nunca demais, nunca inútil e nunca excessivo. É você quem realmente determina o que você está vivendo, não por intenção ou qualquer vontade, mas novamente por aceitação. É a aceitação que cria o tempo zero, literalmente. É o acolhimento que cria o tempo zero e ágape, literalmente. E se você sofre, se você é afetado, você tem que passar por isso. Não significa que você não tenha que fazer nada, mas primeiro você tem que acolher e aceitar, viver o momento presente do tempo zero e de ágape e depois será hora de cuidar do que deve ser cuidado, por exemplo. Mas se você fizer o contrário, você não descobre a verdade por enquanto, e você sofre. E vai ser cada vez mais assim. Acho que Bidi mencionou bem, eu disse amor ou medo? E depois, lembre-se, foi amor ou sofrimento. Mas você cria seu próprio sofrimento. Você tem que aceitar e acolher que não há vítima, não há culpado, não há carrasco, não há salvador. Saia dessa tríade que já mencionamos a você há muitos anos. Descubra a verdade, e o resto será dado em acréscimo a você. Liberdade no confinamento. Isso é maravilhoso. Todo o resto é apenas uma perda de tempo, todo o resto é apenas pressionar o botão de parar ou rebobinar para trás, a partir do mesmo filme. E desde que você pergunte por que você não entende, porque não é simples para você, porque você não entrou lá dentro, é tão simples quanto isso. Você vê, não é proselitismo, não é uma religião, não é um exercício vibratório, não é algo que precisa ser dissecado intelectualmente ou que requer conhecimento para entender o que estou lhe dizendo. É algo para se viver. É para todos, na verdade. Vamos lá, vamos continuar. Irmão, foi dito que o plano astral foi dissolvido em 2009. Entretanto, ainda hoje vemos nos centros espíritas pessoas entrando em contato com seres no plano astral. Como isso é possível? Obrigado. Claro que o astral da Terra foi liberado há muitos anos, mas lá permaneceu o astral individual, lá permaneceram as egrégoras mais primárias, se me é permitido dizer, aderências a quaisquer deuses que lá existissem. E depois ficou outra coisa, o que se chama, eu acredito, de inconsciente coletivo e não mais o astral, ou seja, todas as feridas, todos os sofrimentos, todas as coisas escondidas, todas as coisas ocultas.
A predação, o satanismo, o luciferianismo, e tudo o que você está descobrindo hoje, para algumas pessoas, de uma maneira um tanto estupefata, e que manteve este mundo em confinamento, tudo que participou do confinamento, tudo que participou da predação. Tudo que você vê, isso faz parte do pesadelo, faz parte do cenário, faz parte da própria doença da consciência. Você sabe, os grandes psiquiatras, psicólogos, os que falaram com você sobre o inconsciente, ou subconsciente. Mas é claro que há um inconsciente, que está cheio de medos, os medos da humanidade, desde tempos imemoriais, os medos da perda, da separação, da falta. Todas essas incubações, esses súcubos, NDR, espécies de demônios, que foram alimentados por nós mesmos, uns e outros, que criamos, já não são mais propriamente astrais, mas são forças tão encapsuladas, por assim dizer, tão profundas, um pouco como o que vocês chamam na superfície da Terra de estado profundo, ou seja, o que está abaixo do nível de consciência, do subconsciente, mas não é mais astral, são memórias de feridas que vocês têm que evacuar porque são vocês, sem nenhuma exceção. Você é ao mesmo tempo aquele que come a criança, e você é ao mesmo tempo a criança que é comida, ou que é estuprada. É difícil, é muito difícil para a pessoa, é muito difícil para a consciência, mas é uma grande liberdade para a verdade. Não é para ser aceito, é para ser vivido e para atravessar, aí também. Então nós podemos continuar. Irmão, a questão da reencarnação sempre existiu nesse mundo. E se a pessoa prefiro não responder a este tipo de perguntas, que tem sido objeto de inúmeras comunicações. Estou bem ciente de que muitos irmãos e irmãs que agora estão se descobrindo, ainda estão no velho padrão da espiritualidade, do livre-arbítrio, do karma, da lei da retribuição pelo karma. Responderei a tudo isso com uma coisa que vem sendo dita há muito tempo. Existem duas leis no universo, manifestadas e não manifestadas. A lei da ação-reação e a lei da ação de graças. A lei da ação e reação foi criada pelos senhores do karma, por Yaldabaoth, por todos aqueles chamados lipikas kármicos, que não passam de vigaristas e manipuladores, mestres ascensos, consortes e seus companheiros. E então, por outro lado, o que você tem? Aqui estou eu falando daqueles que foram os originadores do karma e do livre-arbítrio. Não há livre-arbítrio, você é livre. Como você pode falar sobre a noção de escolha ou liberdade? Se você fala de escolha ou liberdade ou livre-arbítrio, ou do poder da intenção, você simplesmente não viveu quem você é, só isso. Não há culpa ou julgamento, há apenas um reposicionamento, e a melhor maneira de se reposicionar é aceitar, acolher e viver a verdade. Isso é tudo. E a verdade não precisa de uma história. A verdade não precisa de um cenário, não precisa de dimensões, não precisa de você, não precisa de mim. Não precisa de ninguém, não precisa de mestre, não precisa de salvador, não precisa de ninguém. E isso é o que nós somos. Então, mais uma ou duas perguntas, e eu proponho, porque as perguntas aqui, todas parecem ser sobre a mesma coisa, e eu proponho que você guarde as perguntas para outra intervenção. Não devemos ir além de 1h30, se você desejar. Irmão, sim. Então, mais uma ou duas pequenas. Então uma ou duas. Irmão. Querido Oma, meu filho é sensível, mas usa álcool e drogas. Ele vê coisas no céu que eu não vejo. Devo acreditar nele e encorajá-lo ou é apenas uma questão de aceitá-lo sem comentários? Obrigado. Eu diria que nenhum dos dois. Se nestes tempos em particular, você tem que viver isso com um filho que está vivendo isso, então é claro que você entende isso também, é algo a ser superado. Isso quer dizer que a pergunta que você me faz se resume a duas escolhas. Eu, porém, lhe proponho outra coisa, que você não tem escolha. Aceitar e acolher o que é, e então as coisas vão mudar. Mas não coloque a carroça à frente dos cavalos, por assim dizer. Viva a verdade,
é a melhor maneira de ajudar o seu filho, e isso não justifica uma escolha para um ou outro, pois é antes de tudo uma questão de ser, e a escolha se apresentará. E a escolha que se apresenta é a não escolha, pois é a evidência da verdade e a evidência da inteligência da luz, que deve ser experimentada por todos. Então, última pergunta, se você quiser, irmão. E depois, talvez, um pequeno testemunho. Há testemunhos com prazer, que vão nos mudar. Irmão. Então um último. Oma, sou muito grato pela sua presença ao meu lado. Diante de tudo que vivemos, às vezes é inevitável nos perguntarmos se este mundo. Não, vamos deixar isso passar, me perdoe. Irmão. Oma, obrigado por estar aqui conosco, é sempre uma grande alegria ouvi-lo. Você quer falar conosco ou fazer um resumo para que possamos entender e talvez fazer a diferença entre o projeto Bluebeam e os verdadeiros sinais celestiais e o apelo de Maria? Não sei se está muito claro para mim, obrigado novamente por tudo. Então é muito simples, independentemente de qualquer percepção e sentimento vibratório, independentemente mesmo, lembro-te da saudação de Orion, só podes rir do Bluebeam. Eles fizeram-te acreditar que ia ser seduzido pelas imagens, mas será que o que eles te apresentam e te dão como leitura do que é vivido, se quiseres que aquilo a que chamaríamos a narrativa do que estás a viver, hoje em todos os países do mundo, corresponda à realidade? Você não viu os narizes vermelhos? Então não se preocupe com o Bluebeam e os sinais celestes, qualquer ser humano não se deixará enganar por isso, da mesma forma que hoje com a inteligência da luz e o apocalipse, que é revelação e iluminação, você vê muito bem que não é mais enganado por todos esses marionetes que querem vender-lhes vacinas, uma nova ordem mundial, colocá-lo na ditadura. Ninguém é enganado, pelo menos nem mesmo aqueles que não falam sobre isso, e o mesmo se aplica ao Bluebeam e aos verdadeiros sinais celestiais. Apenas aqueles que imaginam serem enganados nestes tempos, aparentemente serão enganados, mas mesmo ser enganado vai acordar você do pesadelo. É verdade que para alguns de vocês, ser pego e levado vivo, nas geladeiras dos arcontes, vai acordar vocês, isso é certo. Terminarei com esta nota humorística, antes de você dar os testemunhos. Tudo que lhes dissemos é estritamente verdadeiro e você o está vivendo, mas o que é verdadeiro e o que passa não é a verdade. Aqui está, eu diria minhas palavras um pouco ironicamente, se você tem que acordar porque está sendo comido por um Draco, é isso que você escolheu escrever para ver que você não é esse corpo e que você também é aquele que está comendo a si mesmo. Se você tem que acordar no paraíso branco e na doçura da natureza, é assim que deve ser para você. E se você está interpretando uma marionete que pensa que vai exercer sua predação de qualquer maneira, e eu diria que mesmo para os fantoches principais, bem, deixe-os sonhar, esse é o papel deles e estão aí para te acordar, mas também para te dar pesadelos para te acordar. E lembrem-se de que tudo isso é apenas um teatro, uma cena de videogame, como diria Abba, não tem substância em relação à verdade que você é, mas tem um certo peso, cada vez mais pesado dentro do sonho da criação, porque é um pesadelo. E o pesadelo inevitavelmente o leva de volta ao paraíso branco e à verdade. Bem, por mim, eu terminei por hoje. Não se preocupe com as outras perguntas, especialmente não envie outras, porque ainda há muito a responder. Da próxima vez que voltar, certamente terei outras coisas a dizer durante este mês de maio. Vamos deixar este belo mês de maio começar e passar a primeira quinzena de maio, que provavelmente será emocionante na novela da consciência, com certeza. E agora estou ouvindo, se você não se importa, porque suponho que os testemunhos sejam dirigidos a mim, mas também a cada um de vocês, é claro. Irmão. Sim. Uma irmã de Campinas, brasileira. Gostaria apenas de dizer a Oma que sinto cada vez mais sua presença e um sorriso de evidência e doçura que acompanha o barulho agudo das esferas, devorando tudo que resta no fogo de ágape.
No silêncio da ausência, obrigado. Irmão. Ainda um irmão, do Brasil. Oma, minha gratidão por seus ensinamentos. Eu acho que sou um daqueles que não sentem nada, apenas um pequeno choque no lado esquerdo que passa muito rapidamente. Não ouso dizer que é uma vibração, porque é tudo o que sinto. Mas desde criança, na minha infância, tive certeza de que não era deste mundo, e continuo com essa certeza, por tudo que ouço em suas canalizações. Gratidão, Oma. Obrigado. Irmão. Uma irmã de Porto-Doleta, França. Eu lhe digo, simplesmente muito obrigada, vovô Oma. Eu sei que você está aqui, um sol de verdade, é tão bom, quantas graças. Irmão. Uma irmã brasileira novamente. Agradeço a Oma por estar perto de nós agora, por estar aqui dentro e também frente a frente, por nos acompanhar, por trazer tanta leveza. É tão bom. Nós te amamos, Oma. Para mim é suficiente acolher sua vibração e seu grande coração. Convide-me para a festa, irmão. Uma irmã de Portugal. Simplesmente tenho que expressar minha imensa gratidão por suas palavras divinas, que nos ajudaram por todos esses anos, a levantar as vendas dos olhos que todos nós tínhamos na vida, na religião e no que é o espírito, porque durante tudo isso, eles apenas nos ensinaram mentiras. Um grande obrigado do fundo do meu coração. Bem, agradeço por todos esses testemunhos. Então, vou terminar com essas palavras engraçadas. Nós lhes falamos do observador, você não é a pessoa, você era o observador. Essa foi a refutação muitos anos atrás. Você passou por diferentes estágios, por diferentes revelações interiores. Hoje, essa revelação toca o cinema, o videogame, e eu lembro que fiz analogia com o filme que é conhecido, inteiramente em todos os universos, em todos os multiversos e multidimensões, em todos os lugares, mas que vocês tinham que jogar. Mas esse jogar não está no tempo, porém na ilusão, porque a resolução está aqui na Terra, de origem, é claro, que é Gaia. Já lhe disse que você não é mais o observador, mas posso dizer que foi você quem fez a projeção e que controlou o desdobramento da fita. Lembre-se disso. Mas vocês não podem controlar o curso da fita desejando interferir na fita ou no filme. Vocês só podem jogar com a velocidade do desdobramento do filme. Quanto mais você está dentro, mais você tem momentos de silêncio, interioridade, vibração. Se quiser, mais você está no acolhimento, na recepção, na receptividade, e não nas imagens, não na energia, não na vibração, mas em ágape, no silêncio, você o vive. Lembre-se, você só precisa de um instante, um momento, e a maior parte da vida entre vocês, mesmo que tenha diabinhos em casa. Estou falando de seus filhos, não estou falando pequenos diabinhos da época. Vocês ainda têm momentos para si mesmos, a qualquer instante que seja. Vocês só precisam de um instante para descobrir a verdade. Eu disse desde a primeira pergunta, acolher e aceitar o inaceitável. É inaceitável para a pessoa, é inaceitável para a consciência, mas em ágape, tudo é aceitável, porque tudo isso só faz passar. Você sempre esteve lá. Com estas poucas palavras, envio-lhes todo o meu amor, todas as minhas bênçãos e desejo-lhes uma boa primeira quinzena deste adorável mês de maio, que começa em algumas horas para vocês. Eu lhes digo até breve. Até logo. https://apoteose.live/blog/2020 04:30 OM Ivanov em Direct Geldin 30 abril 2020 Transcrição do áudio Equipe Ágape Tradução Alberto César Freitas Revisado por Marina Marino Fonte da imagem https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84